Trabalhadoras brasileiras na construção de um país melhor e mais justo. Esse é o tema do debate de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participe. O Brasil é o 7º país com maior índice de agressões contra pessoas do sexo feminino. Em todo o mundo, a luta para diminuir essas estatísticas de violência não é exclusivamente das mulheres. A campanha Laço Branco, que surgiu há 25 anos após um jovem assassinar 14 estudantes meninas em uma escola politécnica de Montreal, no Canadá, mostra que os homens se apropriaram desse debate. Como essa campanha tem ganhado musculatura no Brasil, sobretudo nos sindicatos? Michele. Antes de responder a sua pergunta, queria fazer uma observação no que a Miriam diz respeito. A gente aqui do sindicato... A Miriam disse no primeiro bloco. No primeiro bloco. Aqui no nosso sindicato, nós temos as cláusulas sociais que garantem nessa cláusula a licença maternidade, entre outros. E aqui nós temos na nossa base, né, empresas que são alemãs, dos Estados Unidos. E aí a gente sempre tomou como base, principalmente eu sou de uma empresa de base alemã, trabalho aqui na Volkswagen da Anchieta, e o que sempre a gente questionava era o porquê que na mesma empresa, se na Alemanha o auxílio, a licença era muito maior que no Brasil, por que não trazer aquele benefício que tem para cá? E aí sempre falava, olha, eles sempre fazem propaganda, olha, aqui a mulher pode dividir com o pai, é 1 ano, tudo, e toda vez que um companheiro... Na Alemanha é 1 ano de licença? E aí você pode dividir com o pai, tudo. E aí toda vez que ia um companheiro, para você ver, às vezes, como a gente brinca, como é importante ter todos os atores numa mesa de negociação. Porque às vezes com o olhar masculino, não por não querer, mas por não ter a sensibilidade que uma mulher tem, ele olha como aquilo realmente é ou acontece. E aí eu tive a oportunidade de visitar o IG Metall, que é um dos sindicatos mais conceituados que nós temos na Alemanha. E aí, sempre quando eles perguntavam para um homem. Então, assim, o dirigente aqui masculino ia lá, eu pedia para que ele perguntasse, ele perguntava para um dirigente masculino na Alemanha. E o que vinha isso é ótimo, isso a gente fez, tudo, maravilha. Quando eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de conversar com uma dirigente feminina, que ela trabalhava não na Volkswagen, mas na Mercedes, lá na Alemanha. E aí ela me falou o seguinte, que o primeiro fato do governo incentivar isso é por causa da baixa natalidade. Porque devido às empresas lá a não se interessarem, depois que a mulher tem um neném, você fica 1 ano, mas quando ela volta, ela não consegue ser adaptada novamente onde ela está. Então, muitas das mulheres não voltam à Alemanha. Outra coisa, as creches lá funcionam só até meio-dia. Eles ainda têm uma cultura, e aí é que a gente fala que o Brasil avançou muito, porque quando você está fora, você fala, nossa, eu quero ser a Europa. Quando eu voltei, eu falei, não, o Brasil está bom. Precisamos avançar, mas já está bem melhor que essa cultura que eles têm. Na Alemanha também eles têm aquilo de que a mulher é a responsável pela educação dos filhos. Então, se ela abre mão de cuidar, para colocar até na creche meio período, todo aquele vilarejo que ela mora, que lá são diferentes a organização da família, ela é vista como ela não é uma boa mãe. Então, todo esse incentivo do governo, porque o país está ficando velho, as mulheres não querem mais ficar fora do mercado de trabalho, então elas se preparam, estudam e falam, se eu tiver um filho, eu sei que a minha carreira não vai... Então, elas pararam de ter filho e aí o governo começou a dar incentivos. Uma coisa boa do Brasil é que o Brasil, as mulheres também vêm reduzindo o número de filhos, porque é aquilo que falou. Exemplo, você tem na metalúrgica, o horário de trabalho das metalúrgicas aqui não tem creche. Nós já fizemos discussões até com a prefeitura e falou, isso não é questão da educação, é questão de social. Por quê? A companheira entra às 6 horas da manhã na fábrica. Qual creche abre 6 horas? Não é nem permitido, porque aí fala que já não é mais parte da educação, e sim, né, da assistência social. Então, todos esses empecilhos dificultam muito o avanço da mulher aqui no mercado de trabalho. E a gente tem que lidar com esses temas, sabendo da dificuldade que foi organizado a sociedade nisso, né? Então, é um desafio também que a gente tem de ver, assim, é muito bom na teoria, mas aí tudo que envolve a prática, que é em torno... Tem que ir construindo, né? É uma construção longa, como a Ananice citou, né? Não é... Então, vou deixar a Ananice falar da história do Laço Branco. Conta aí um pouco a história do Laço Branco, quer dizer, homens que resolveram se organizar para apoiar as lutas das mulheres. Exatamente. Depois desse massacre na faculdade de Montreal, os homens no Canadá se uniram 2 anos depois para demonstrar para a sociedade e o mundo
que nem todos os homens partilhavam da atitude daquele jovem. E fez uma longa campanha usando o laço branco como símbolo da paz, juntamente com as mulheres, para poder combater a violência para com a mulher. E, a partir daí, essa campanha se tornou mundial, né? A ONU reconheceu e hoje mais de 100 países no mundo participam dessa campanha. E os sindicatos dos metalúrgicos do ABC, no ano passado, precedendo o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, que é dia 25 de novembro, nós iniciamos essa campanha no final do mês de outubro e, por decisão da direção, essa campanha vai ser permanente. Então, todos os nossos dirigentes da nossa base estão comprometidos com essa campanha. O presidente do nosso sindicato, a direção do sindicato, o companheiro Barba, estão indo nas portas de fábrica e, pela primeira vez, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC fez assembleia específica para falar sobre esse tema. Então, no ano passado, nós paramos uma empresa para discutir com os trabalhadores o combate à violência contra as mulheres. Então, os trabalhadores atrasaram a entrada do turno, assim como os que estavam saindo do turno da manhã atrasaram a ida para casa para debater o combate à violência contra as mulheres. Então, eu acho que esse número é alarmante hoje que existe, porque a cada 1h30, uma mulher morta no Brasil pelo seu companheiro. Esses dados são alarmantes, eu acho que isso é inadmissível, né? Sem contar que isso também tem um impacto nos cofres públicos, e isso não é o mais importante, ressalto que isso não é o mais importante, mas a sociedade precisa saber, porque tem o atendimento à mulher que chega vítima nos postos do SUS, é muito caro. Tem também a assistência, né, por meio do serviço social, que é do INSS, que tem que dar uma sustentação financeira para a mulher que é vítima. É claro que hoje, com a Lei Maria da Penha, o agressor tem que devolver todos esses gastos aos cofres públicos e, principalmente, a violência psicológica e a destruição das famílias, porque isso tem um impacto muito grande para com os filhos, né? O filho que vê o pai e a mãe brigando, ou a mãe sendo violentada pelo pai, acaba tendo um trauma psicológico no desenvolvimento da sua vida, tanto escolar, mas depois da sua vida conjugal também. Então, essa campanha, o sindicato está totalmente comprometido, está fazendo nos seus materiais de divulgação, em toda atividade ou campanhas que o sindicato apoia, o sindicato está levando essa conscientização, porque além das políticas públicas que precisam melhorar de atendimento à mulher, assim como a criação de juizados especiais, varas especiais para o amparo e o atendimento mais rápido à mulher e à família que sofre violência, a sociedade precisa passar por um processo de conscientização. Eu acho que é o papel que o sindicato está desenvolvendo nesse momento, junto com a sua categoria. Miriam, como é que você vê o combate a essa chaga social que é a violência contra a mulher? Eu acho que a violência contra a mulher está inserida, né, nesse contexto desse velho paradigma que nós ainda vivemos, desse modelo civilizatório que é absolutamente violento, né? Ele é violento contra as mulheres, ele é violento contra os índios, ele é violento contra os quilombolas, ele é violento contra os moradores de rua, né? Toda a população que é mais vulnerável vem sendo violentada em seus direitos, no seu físico até, no seu psíquico o tempo todo. Acho que isso é fruto de um modelo que está doente, um modelo que está moribundo, né? Agora, eu fico muito feliz de ver que no Brasil essa luta chegou aos sindicatos. Acho que os sindicatos têm uma força muito grande. Até alguns anos atrás era muito difícil que os sindicatos se preocupassem com isso, sindicatos tão poderosos, tão participativos da vida brasileira, como o Sindicato dos Metalúrgicos, né, e outros sindicatos aqui da região, o MST. Então, esses movimentos não se preocupavam muito com a questão da mulher, como também não se preocupavam com a questão ambiental. A preocupação era a questão da luta social. Hoje, para a gente, só como ainda mais um exemplo da evolução que nós passamos nesse país e que às vezes a gente não percebe, porque o olhar vai só para os problemas que ainda existem, né? Mas hoje você tem sindicatos com esse poder fazendo essas campanhas. Isso tem um poder de influência enorme.
enorme. Assim como na economia solidária, dentro das cooperativas, que são majoritariamente formadas por mulheres, né? Essas mulheres estão sendo capacitadas e tem um trabalho enorme de mediação de conflito que nós fazemos, que tantas outras organizações que trabalham na economia solidária fazem, no sentido de trabalhar com aqueles homens que vêm de um setor extremamente vulnerável, né, que é o setor de catadores, muitas vezes catadores de rua, muitas vezes com envolvimento com alcoolismo, com drogadição, etc., entender, não é, que a violência contra a sua companheira é crime. É crime e vai ser punida como crime. Então, esses avanços todos são muito significativos. Acho que no Brasil a questão da Lei Maria da Penha deu um respaldo a isso. Eu ainda sou da época, me lembro bem que nos anos 80, quando uma mulher era agredida e ia na delegacia, o delegado perguntava o que é que você fez para merecer isso, porque a culpa era sempre da mulher, você era estuprada e a culpa era sua, você que provocou, você que usou uma roupa mais chamativa, etc. Felizmente, na maioria dos países ocidentais, e especialmente nas democracias, esta questão vem evoluindo muito rápido. Mas não vamos esquecer, e aí eu volto ao começo da minha fala aqui hoje, não vamos esquecer que são muitas sociedades. Nós ainda temos sociedades em vários países do mundo em que a mulher, em absoluto, não pode se manifestar. Né? Então, essa luta é uma luta que não acabou, a questão de gênero está muito presente. No mesmo país você tem diferenças imensas em regiões, na mesma cidade você tem diferença. Então, nós temos aí que trabalhar a emancipação, a formação e emancipação das mulheres como fator determinante para essa autonomia, para esse respeito às mulheres, mas nós temos que trabalhar as políticas públicas, continuar trabalhando e temos que trabalhar a cabeça dos nossos homens, né? E a cabeça dos nossos filhos. Precisamos trabalhar com eles para que eles, por exemplo, percebam, e eu tenho 2 filhos homens, e percebo isso neles e nos amigos deles, um interesse cada vez maior pelas tarefas chamadas femininas. Os homens hoje estão descobrindo como é bom, né, ir para uma cozinha e cozinhar, como é bom cuidar de um filho, como é bom se dar o direito de ter carinho pela casa, ter carinho pelo filho, de abraçar a mãe, sabe? Essas coisas que eram vistas como femininas e que são muito enriquecedoras. Conheço muitos homens que estão se tornando mais femininos e, portanto, mais inteiros. Vocês estão falando de uma coisa, quero ouvir a Michele e todas vocês, é o seguinte, estão apontando para uma dimensão que é digamos, uma outra forma de fazer política, né? Quer dizer, construir relações que sejam mais igualitárias, mais fraternas, mais sensíveis, etc., é um jeito de fazer política, quer dizer, de construir a polis, de construir as cidades, o mundo que a gente vive, né? As cidades, o campo, enfim, mas o mundo que a gente vive. As mulheres que Miriam estava dizendo, estão em maior número nos movimentos sociais, nos movimentos políticos e tal, elas trazem essa possibilidade. Diante de um país onde a gente vê que a estrutura política patriarcal, mas a estrutura política dos partidos, a estrutura política nas empresas, nas indústrias, o modo de fazer política é um modo que está se esgotando, que mostra suas fragilidades. As mulheres não tinham que participar mais para trazer essa novidade política na vida política, inclusive partidária, porque a gente tem cotas para as mulheres que não são preenchidas. A gente tem espaços na política que as mulheres ainda não preenchem. Como você vê isso, Michele? Olha, primeiro nós temos que agradecer que o Brasil ele passa de um outro cenário, né? Nós tivemos recentemente na CNM, CUT, um acordo com a CAW, que é o Sindicato do Canadá, e onde as mulheres lá tiveram a sensibilidade de que nós mulheres precisávamos de espaços no qual a gente pudesse debater, né? Porque assim, nós somos dos exemplos ramo metalúrgico, então sempre eram as políticas, aquilo que ela falou, raramente você viu o ramo metalúrgico sentar para discutir com profundidade algum tema de que não fosse aumento salarial, tudo relacionado ao setor masculino.
E aí nós tivemos solidariedade. Aumento salarial também está relacionado ao setor feminino. Isso, mas... Esse é o setor do trabalhador em geral. Isso, mas a gente brinca que nas campanhas salariais a gente tem que se preocupar, isso é uma coisa que está vindo à tona, agora eu acho importante, porque não adianta só você ter o trabalho e o salário. Às vezes, se você não discutir os direitos e os benefícios, igual para uma mulher, as condições de trabalho, isso tudo você discute no âmbito das cláusulas sociais. Que fala o quê? Fala sobre a licença, fala sobre o direito da mãe amamentar, fala do direito da mãe levar o filho ao médico. Então, muitas vezes, esses direitos que fazem muita diferença na vida não só do trabalhador masculino, mas da mulher também, era colocado em segundo plano por não ter essa sensibilidade feminina, como a Miriam aqui quis falar. E aí o Canadá desenvolveu um projeto que tinha que ser um curso só de mulheres. Porque a princípio tinha muita resistência de falar, para que um curso só com as mulheres? Esse curso, ele formou algumas lideranças aqui no Brasil, onde essas lideranças foram capacitadas e hoje elas são reprodutoras desse curso para a África, mostrando que lá as mulheres precisam avançar como no Brasil avançou. Um exemplo de um avanço que eu acho super importante é que na nossa cláusula social da Federação de São Paulo, nós conseguimos que as empresas paguem o salário da mulher quando ela for agredida e ela tiver que ficar afastada do trabalho. Porque a lei, ela traz o direito de que a mulher pode denunciar e que a mulher pode ficar isolada um tempo se o marido for um agressor, que ela se sentir que a vida dela está ameaçada. Mas em nenhum momento a empresa, quando você ia conversar, falava, mas em lugar nenhum está escrito que eu tenho que pagar esse período que ela está afastada. E aí você imagina uma mulher, na situação que ela foi violentada, ela teve que sair de casa e ela ainda correu o risco de ser mandada embora por justa causa, porque a partir dos 30 dias você é mandado por justa causa. Nós conseguimos avançar nas cláusulas sociais e hoje eu acho que a Federação de São Paulo é uma das únicas federações que tem essa cláusula e lá ela vai ser remunerada no prazo de 30 dias quando ela apresentar o boletim de ocorrência de que ela foi a vítima. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já.